Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Robson e a partir de hoje a gente vai estar iniciando esse canal onde a gente vai estar gravando todas as minhas operações de Forex e o mapeamento do próximo dia, tá bom? Então já se inscreve no canal para você não deixar de acompanhar, tá bom? Os vídeos que vão sair corriqueiramente, tá bom? A gente vai aperfeiçoando com o tempo, aqui eu tô gravando com o notebook, com a webcam do notebook mesmo, beleza? Então vamos dar início aí, eu vou mostrar o trade que eu fiz hoje e logo em seguida a gente passa para o mapeamento, tá bom? Vamos lá aqui no Trade View. Show de bola. Eu peguei essa operação hoje aqui, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó, em Nova York, abertura de Nova York. Eu vendi essa primeira barra, tá bom? E mantive o stop aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer um rapézinho aqui pra me concentrar. Primeiro vídeo aí, a gente ainda não sabe como começar, né? Como falar. Então, vamos começar assim, honrando as medicinas da floresta. Show de bola. Galera, eu opero a Bolsa do Brasil também, mas eu tô me profissionalizando em Forex, tá bom? E aí vou seguir com o mapeamento aqui pra vocês poderem compreender como é que eu vejo a tela, tá bom? Show de bola. Hoje eu peguei essa venda aqui, eu vou mostrar pra vocês o mapeamento que eu fiz, tá bom? Pra gente poder entender o que tá acontecendo. Deixa eu só desativar aqui. Isso, beleza? Show de bola, galera. Aqui no GBP USD, certo? A gente tem um mercado no diário de certa forma lateral, certo? Mas eu vou vir aqui para o micro para a gente poder analisar. A gente pode ver que o preço ele rompe essa mínima aqui e deixa aqui em cima o strong low, certo? Então no macro a gente está em uma tendência de baixa. Só que no movimento interno, o que a gente teve? A gente teve uma quebra de estrutura aqui, quando o preço fez esse movimento, certo? Aqui é uma tomada de liquidez, mas também é um weak low. Então vou deixar marcado como weak low, que foi um fundo que foi rompido. Show de bola? Então o preço rompe esse topo que era forte, você pode ver que ele pegou, foi aqui em cima e rompeu a mínima dessa última vez, desse último fundo. Então aqui ele caracterizava um strong low, que é um topo forte, mas quando o preço retornou, ele rompeu essa máxima, ele descaracterizou essa estrutura, beleza? Quando ele rompe para baixo aqui, ele se torna um topo forte também, certo? Só que foi rompido ontem, ó. Hoje no caso, é ontem, ele foi rompido, não hoje, que aqui é a barra das 18 horas. Ele foi rompido hoje, certo? E ele descaracterizou isso aqui como topo forte, certo? Então, quando o movimento faz isso, a gente tem aqui um strong low, que é um fundo forte, o weak low, um topo fraco, beleza? Então a gente está seguindo nessa estrutura de alta. A gente pode ver que no micro movimento ainda, a gente está aqui trabalhando em uma tendência de alta, nesse canalzinho de alta aqui, beleza? E a gente vai ver aqui, ó. Aqui no gráfico de 4 horas, vou mostrar para vocês, eu tenho essas estruturas aqui, a tendência ainda é de baixa, beleza? Do macro, mas aqui as estruturas internas que a gente opera, elas estão nos indicando alta. E aí hoje eu fiz uma venda, certo? Nessa estrutura aqui, eu vou mostrar para vocês. A máxima do dia anterior, essa barra abriu agora, tá bom? É às 18 horas. A máxima do dia anterior, que é o PDH e o PDL, a mínima, ele foi mitigado, certo? E ele apresentou rejeição do PDH. O meu próximo alvo, então, vai ser essa PDL aqui para hoje, certo? Mas vamos ver como é que o preço vai se comportar antes de tomar qualquer decisão de como se posicionar. Aqui foi uma visão para vocês verem como é que está funcionando, tá bom? Isso aqui já indica para a gente uma perda de força. Pode ser que ele exploda aqui para cima e rompa, e aí ele vai caracterizar uma reversão de movimento quando ele romper esse topo forte aqui do macro. Mas a princípio ele está perdendo um pouco de força, pode ser que ele venha mitigar essa região de FVG aqui e depois suba, beleza? Aqui é uma região de FVG, eu marquei no 4 horas, mas aqui no diário também tem a região de FVG que não foi mitigada, beleza? Ela não foi mitigada ainda, então pode ser que ele volte para cá ainda, beleza? Aqui já tinha sido mitigado, já foi descaracterizado como FVG, de certa forma, quando ele mitigou aqui e apresentou esse movimento de baixa, mas ele voltou para retestar, a gente vai ver aqui no gráfico agora de 4 horas, beleza? Gráfico de 4 horas na tela. Aqui eu tenho o FVG que eu marquei,
que já foi mitigado. Eu mantive ele por ser um VG macro, né? O preço podia vir aqui de novo e podia reagir a essa região, mas com a consciência que ele provavelmente vem buscar esse ordem block aqui em cima, certo? Eu tenho um ordem block aqui marcado, ó, do 4 horas desse movimento de baixa. Essa região de liquidez já foi mitigada e agora essa região de liquidez também já foi mitigada. Então a gente vai refazer esse mapeamento todinho, certo? Eu só estou mostrando para vocês compreendam o trade que eu tive hoje. Show? A partir das 18 horas aqui, ó, de hoje, já se iniciou um novo movimento, certo? Essa barra aqui já é outro movimento. Eu peguei esse movimento aqui de venda, eu vou mostrar para vocês, beleza? Como foi? A gente pode ver que eu tenho essas regiões aqui de ordem block, de Fair Value Gap ainda que podem ser testadas, que não foram testadas. Esse Fair Value Gap já foi testado. Aqui teria um Fair Value Gap, mas não tem pavio, então não caracteriza um Fair Value Gap. Por isso que não está marcado, mas o preço reagiu nessa região, beleza? Vamos lá, a gente tinha um topo forte aqui, ou um topo fraco no caso, né? Que quando rompeu ele virou um topo fraco, mas era um topo forte antes. Então, como foi um topo forte, ele poderia caracterizar uma venda. Show de bola? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. É esse Fair Value Gap aqui, ó. Mas já foi mitigado. Vou até tirar já. Eu tinha deixado, ó. Ele não estava aqui marcado para mim utilizar. Era só para mim ter consciência que ele tá fazendo essas estruturas de alta ainda. Então aqui poderia ser mitigado. Ainda pode, no caso. Deixa eu ver o gráfico de 15 minutos aqui. Pra gente entender a estrutura, certo? Eu vou abrir aqui a sessão. Eu atualmente estou operando só a sessão de Nova York, beleza? Então... o que a gente espera? A gente espera a Ásia formar uma região. Londres costuma reverter Londres. Ou Londres costuma reverter a Ásia. Ou não, ele pode dar continuidade de movimento que nem a gente está vendo aqui. Mas a maior parte dos trades em Nova York é uma reversão de movimento. Então vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que Londres foi para cima, abriu Nova York, ele reverteu. Londres foi para cima, abriu Nova York, ele reverteu. Londres aqui, ó, ficou lateral, certo? Mas ele reverteu o movimento, eu peguei essa venda, eu vou mostrar para vocês como que eu peguei essa venda, certo? Vamos aqui pro gráfico de 5 minutos, para vocês poderem compreender, certo? O preço estava trabalhando nessa região de PDH, que é um topo do dia anterior, região de liquidez, certo? O Ásia veio tomar essa liquidez aqui em cima e reverteu o movimento para baixo. A gente pode ver aqui que quando Londres, ou quando a Ásia chega aqui em cima, junto com Londres, eles vêm e mitigam esse último fundo aqui, ó, certo? Quando ele mitigou esse último fundo, ele começa a caracterizar uma reversão de movimento pra gente, beleza? O preço em Londres, ele ficou bem lateral. E aí a gente consegue notar aqui que eu tenho essa região de liquidez aqui em cima, que ela foi mitigada, certo? Aqui eu tenho uma região de ordem block, eu vou marcar aqui para vocês verem, no gráfico de 5 minutos, que é onde a gente vai filtrar nossas entradas, beleza? Que ela não chegou a ser mitigada aqui, ó, nessa primeira tomada de liquidez. Só que quando abriu Nova York, eu vendi essa segunda barra de Nova York de 5 minutos. Por quê? Porque o meu stop não vai ficar aqui nessa região ainda. Como eu sei que o preço ainda pode vir mitigar a ordem block, meu stop ficou aqui em cima, certo? Na região da onde? Da estrutura. Porque para eu poder voltar meu stop para cá, eu teria que mitigar esse último fundo aqui, ó, que só foi mitigado lá à tarde, tá vendo? Então meu stop estava aqui técnico, eu vendi aqui, o preço veio aqui embaixo, rompeu esse fundo, voltou para tomar liquidez, testar o ordem block e reverter o movimento, certo? Se a gente calcular aqui, ó, da onde eu vendi, meu stop estava aproximadamente 0,09, né, por cento, que dá... Depende da alavancagem que você vai utilizar, enfim. Então estava bem protegido. Quando o preço voltou para mitigar, não tomou meu stop e reverteu. Depois meu stop veio para cá, quando ele rompeu essa mínima, certo? E aí meu stop ficou de 0,07, certo? A gente tem um stop aqui inicial de 0,9 e depois de 0,7. E eu busquei um trade de 1 para 3, certo? A gente pode ver aqui que ele pagou 0,18. O meu alvo estava por aqui, eu saí por volta dessa regiãozinha aqui, ó. Certo? Vamos fazer o cálculo aqui. Rapidinho aqui abrir a calculadora. Vamos lá. 9, né? Vezes 3, a gente tem aqui 27. Ele não chegou a pagar 1 para 3, pagou 1 para 2, na verdade, que eu peguei aqui, certo? Aproximadamente foi isso que eu peguei, 9 vezes 2, foi isso, 18 pontos.
Eu peguei aqui 18 pontos nessa operação, eu vendi essa primeira barra e peguei 0,18% no caso, né? 1 para 2 o meu risco aqui, ó. Depois meu risco diminuiu, né? Um pouco, mas mesmo assim foi uma operação de 1 para 2. Não foi uma operação de 1 para 3, perdão, tá bom? Mas tá aqui, ele testou a região de FVG, PDH, deixou uma estrutura de reversão, tomou liquidez, gerou liquidez, tomou liquidez, e aí eu entrei aqui aguardando, sabendo que ele poderia voltar no ordem block, mantive meu stop técnico, o preço reverteu e veio buscar essas regiões aqui atrás, beleza? Esse foi meu trade. E aí a gente vai fazer o mapeamento dos ativos. Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu volto fazendo o mapeamento dos ativos, beleza? Já volto, galera. Então, galera, voltando aqui, deixa eu aqui mostrar para vocês. Eu já apaguei o estudo. Eu iria mapear todos os ativos com você, mas o vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou mostrar como é que eu faço o mapeamento aqui no GBP/USD e aí posteriormente você aplica a mesma forma de mapear o gráfico nos outros ativos, beleza? Vamos lá. Primeiramente aqui no diário a gente vai marcar o preço, vamos ver o que ele está acontecendo. A gente tinha visto aqui que ele está em um canalzinho de alta, né? O que a gente consegue ver aqui também? Deixa eu ver, não vou marcar ainda essas questões de topo forte, eu vou marcar no H4. Aqui a gente vai olhar só para as velas e entender o que está acontecendo, beleza? Vamos marcar aqui a vela do dia anterior. A gente tem a máxima dela aqui, que é o nosso PDH. Show? E aqui embaixo a gente tem a mínima dessa barra aqui, que é o nosso PDL. Show? O que acontece? O preço ele vai trabalhar dentro dessa estrutura, certo? Ele vai criar as máximas e mínimas dele. Isso aqui é um gráfico de um dia. Então ele vai criar as máximas e mínimas dele próximo a essas regiões. Então a gente sempre vai usá-las como referência. Como assim? Por exemplo, essa barra ela abriu e rejeitou o último fundo, esse PDL, e fechou acima do PDH. A expectativa que eu tenho para a próxima barra é que ela venha buscar o PDH, porque ela rejeitou o PDL, certo? Só que essa barra que abriu hoje, embora ela seja uma barra de alta, ela rejeitou o último PDH. Então o meu alvo vai ser o PDL, certo? Porque ele rejeitou o PDH. Então provavelmente a maior probabilidade é que ele venha buscar essa região de PDL. Pode ser que ele venha, reverta, venha para o PDH ou vá para o PDH e aqui a gente consegue buscar uma venda procurando PDL. É assim que funciona no gráfico diário, beleza? Vamos aqui para o gráfico de 4 horas, para a gente dar continuidade à nossa análise, beleza? Aqui no gráfico de 4 horas a gente vai marcar os topos, certo? Eu tenho esse último topo macro, esse último topo, ele rompeu um fundo, certo? Esse aqui era o último fundo, ele foi rompido, ó. Se ele foi rompido, isso aqui é um topo forte, certo? Então a gente vai marcar como Strong High, que é o topo mais forte da estrutura macro. Aqui no fundo a gente tem um Weak Low, que é um fundo que foi rompido. Então se esse fundo ele foi rompido, ele caracteriza que ele é fraco, certo? E aqui a gente vem vendo as estruturas sendo montadas dentro. Essa aqui é o nosso range e aqui é as nossas estruturas internas, certo? Aqui eu tenho esse fundo e a minha expectativa é que esse fundo seja um weak low, porque se eu estou vindo numa estrutura de baixa é que os fundos sejam rompidos. Então eu tenho essa estrutura macro que provavelmente será o nosso alvo se a gente fosse pegar uma operação aqui, por exemplo, de reversão desse ordem block, fazer um swing trade e acompanhar durante semanas, entendeu? Seria aqui, certo? Vamos aqui agora para as estruturas internas. Dentro das estruturas internas, a gente viu que o preço ele reverteu e perdeu esse último topo aqui. Esse topo, que era um topo forte porque perdeu esse fundo, se tornou um topo fraco, certo? Porque ele foi rompido. Então, se é um topo rompido, a gente tem um weak high, que é um topo fraco, certo? O preço volta aqui embaixo e vem aqui em cima. Quando ele vem, ele mitiga aqui, ó, rompeu novamente o topo. Então, aqui a gente tem um topo fraco também. A gente vai marcando as regiões para que a gente possa compreender e chegar na nossa análise, certo? Então vocês vão marcando do jeito que eu estou mostrando aqui, para que vocês possam entender depois. Aqui foi um fundo que rompeu um topo, então aqui a gente tem um strong low, certo? Deixa eu marcar aqui esse strong low.
E aqui a gente entende o quê? Que o preço, ele embora seja uma tendência de baixa, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, que é uma estrutura interna, certo? Dentro dessa estrutura interna a gente vai marcar as nossas regiões de ordem block. Tenho esse ordem block aqui, que é uma vela de alta antes de uma reversão de movimento forte, tá vendo? De um movimento de baixa forte. Então eu tenho esse ordem block aqui. E eu tinha marcado esse FVG, certo? Esse FVG que eu marquei aqui, eu vou marcar ele novamente no gráfico de 4 horas, só para me ter noção do que está acontecendo. Mas ele já foi, eu vou fazer aqui como eu costumo fazer. Como ele já foi mitigado aqui, eu pararia aqui, ó, certo? Mas eu vou manter porque eu sei que isso aqui tudo é uma região de venda. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente marcou nossas regiões aqui em cima. Agora nós vamos marcar nossa região interna, beleza? Aqui nesse movimento de alta a gente teve um... Não teve na verdade. Aqui não tem. Aqui tem um que já foi mitigado. Outro que já foi mitigado. Esse aqui já foi mitigado tanto aqui quanto aqui. Então a gente vem para essa outra estrutura interna aqui, ó. Que não foi mitigada ainda. Tá vendo? Ela ainda não foi testada. Que é a nossa Fair Value Gap. E aqui a gente já começa a ver que a gente está dentro de uma estrutura micro, que já é essa estrutura menor, certo? Dentro dessa estrutura menor, a gente tem um ordem block aqui, só que eu vou marcar no gráfico de 1 hora porque aqui não dá para identificar direito. Eu tenho outra região de Fair Value Gap aqui que já foi mitigada, então eu não vou marcar ela. Vou retirar essa região aqui a princípio, porque ela já foi testada 2 vezes. A maior probabilidade é que ele rompa para poder reverter o movimento, ou ele venha testar aqui embaixo para poder subir, entendeu? A gente vai se adequar ao movimento do preço. A gente espera o preço mostrar pra gente o que ele está fazendo para depois a gente se posicionar, certo? Então aqui que a gente tem, ó, esse fundo rompeu esse topo. Strong low, weak high. Mesma coisa vai se repetindo aqui, certo? Esse tinha sido o último topo. E aí ele foi rompido também, então ele caracteriza pra gente aqui, ó. Vou marcar só o último, tá bom? Pra gente não poluir tanto o nosso gráfico. Eita, tá difícil. Ele vai caracterizar pra gente aqui um weak low. Um weak high, quer dizer, perdão. A gente já está identificando que o preço está perdendo a força porque ele já começou a fazer topos e fundos ascendentes, mas ele está mostrando para a gente que ele não está conseguindo dar continuidade a esse movimento. Tanto que o nosso alvo agora é um PDL, não é um PDH, que nem era ontem. Ontem eu fiz o trade aqui de venda e meu alvo era um PDH, mas ele já tinha testado o PDH, deixou uma estrutura de reversão. Eu entrei a favor do PDL para buscar o PDL, certo? Agora a gente vai ver aqui o que está acontecendo na estrutura micro, mas antes disso a gente vai marcar nossas regiões de liquidez, certo? No gráfico de 4 horas eu tenho liquidez aqui em cima. Show? Eu vou deixar isso aqui de uma cor também para mim saber identificar no gráfico micro depois, certo? Aqui eu tenho uma região de liquidez, que foi uma região que deixou defesa, ali tem gente posicionada na venda assim como eu tava. Eu tenho esse fundo aqui, ó, tá vendo? Que é uma região de liquidez, quem comprou tá defendido nesse fundo, aqui tinha liquidez mas já foi mitigada. Vamos chegar mais perto do gráfico para a gente poder marcar nossas regiões de liquidez que estão próximas. Aqui já foi mitigado, agora eu só vou ter liquidez aqui, mas eu não vou marcar essa liquidez ampla, certo? Aqui basta. Aqui onde a gente tem mais liquidez aqui, o preço ainda está trabalhando nessa estrutura, eu tenho uma liquidez aqui em cima, certo? Dessa barra. Provavelmente é um gráfico de 4 horas, entendeu? A gente marca todos os topos e fundos do gráfico de 4 horas, porque aí a gente tem uma noção de onde tem mais liquidez. Sabendo onde tem mais liquidez, eu consigo me posicionar a favor dessa região, ou depois que essa região é mitigada, entendeu? Aqui, ó, a gente vai ter outra região de liquidez abaixo desse Fair Value Gap, que é uma boa opção para entrada de compra, beleza? Aqui eu tenho outra região, ó, abaixo. A gente vai marcando para a gente entender, pô, onde é que eu tenho mais liquidez? Olha aqui. Eu tenho 3 liquidez aqui, mas elas estão bem distantes. Aqui eu tenho 3 liquidez próximas, entendeu? Se o preço me mitigar aqui e reverter o movimento, fica mais interessante. Ou eu posso, depois dessa tomada de liquidez, comprar para poder vir buscar essas liquidez. Sem contar que ele vai gerar mais liquidez nessas regiões aqui depois, entendeu? Ele não vai gerar mais liquidez. Se ele vir descendo, ele vai gerar mais liquidez. Aí a gente vai marcando conforme ele vai distribuindo.
certo? No gráfico de 4 horas aqui, eu marquei aquele lá, deixa eu marcar aqui que eu esqueci. Esse fundo aqui, que foi um Strong Low, beleza? Um fundo forte. E aí a minha expectativa é que aqui seja um topo fraco. Vou marcar também. Weak High. Só que não foi mitigado ainda. Vou deixar ele na mesma cor do PDL, mais identificado, show? Aí a gente vai passar agora para o gráfico de 1 hora, para a gente poder ver as nossas microestruturas. Lembra que eu falei que aqui eu tinha um ordem block? A barra de baixa antes do movimento de alta, certo? Minha última barra de baixa aqui antes desse movimento forte de alta, ele caracteriza um ordem block. Eu tenho aqui um ordem block, vou marcar ele também, certo? Essa região já foi mitigada. Aqui eu tenho uma região de ordem block também, ó. Vou marcar ela. Ela já foi mitigada, então vou deixar ela aqui, ó. Só para vocês entendam como é que vocês vão fazer a marcação, certo? Mas aqui já foi mitigado, então nem precisa marcar. Certo, aqui eu tenho um FVG. Ó, já está sendo mitigado também, então não vou marcar. Vou tirar isso aqui que eu marquei. Aqui eu tenho um ordem block. Na teoria, já foi mitigado também, não vou marcar, beleza? Você viu que ele já foi testado aqui? Eu não marco, eu teria marcado para... Se bem que ele pode trabalhar ainda dentro dessa região, que aqui é um gráfico de 1 hora, né? Então eu vou deixar marcado esse ordem block aqui. Mas depois a gente sabe qualquer coisa a gente tira, beleza? Show de bola. Esse outro ordem blockzinho aqui, eu vou marcar também, só para me saber. Show de bola, pra gente ver o que o preço vai fazer, certo? Aí que eu posso tirar depois. Deixa eu ver se eu vou realmente deixar isso aqui. Eu não vou fazer isso não, mano. Eu vou tirar esses ordem block aqui que não faz sentido pra mim. Certo? Qualquer coisa eu uso só as regiões de liquidez mesmo. E já era. Show no gráfico de 5 minutos. Pra gente ver como é que tá. 15 minutos, quer dizer. Como ver como é que tá as estruturas. Aqui ele está respeitando um FPG aqui, ó, ele pode dar continuidade a esse movimento. E aí quando, ó, por exemplo, digamos que aqui abriu a Ásia já, né? A Ásia venha, mitigue aqui em cima. Londres desça. Aqui eu tenho uma compra para reverter Londres. Vamos dizer que a Ásia comece aqui, começa a reverter, Londres vem para baixo. Nova York abre, eu pego uma compra. Digamos que ele exploda aqui para cima, pum. Aí abre Londres, pum. Chegou aqui em Nova York eu vendo, certo? Não vou vender mais essa região aqui, a não ser que seja um gatilho muito bonito, beleza? Vou deixar aqui por enquanto também, para que eu tenha noção. Mas é isso, a gente está com mapeamento. E aí o que a gente espera? Vamos lá, vou mostrar de novo para que vocês entendam. Mas ó, eu tenho aqui Ásia, Londres abriu de alta, pum. Abre Nova York, ele reverte o movimento de Londres. Londres subindo, Nova York reveste o movimento de Londres. Londres subindo, Nova York reveste o movimento de Londres. Aqui na teoria, a Ásia estava subindo, Londres engata uma reversão, só que aí depois Londres continuou aqui, ó, em alta. E aí eu entrei na reversão para baixo. Você vê que ele faz um topo, um fundo, um topo que rompe o fundo. E aí abre Nova York, eu estou procurando uma venda. Até porque aqui é minha região de venda. Como é que eu vou comprar contra uma região de venda, entendeu? É por isso que é muito importante a questão do mapeamento. Isso aqui tudo é uma região de venda. Então a maior probabilidade é eu buscar vendas aqui e não compras. E aí onde é que eu vou buscar compras? Nos retestes. Aqui, ó, gerou liquidez. Está gerando liquidez. Tá vendo? Ó, aqui eu já tenho uma liquidez também formada. Ó. Só que foi depois das 18 horas. Tá vendo? Mas eu tenho uma que foi testada aqui na abertura, virou, certo? E aí o que eu posso aguardar aqui? O preço vir nessa região, aqui eu procuro por compras. O preço vir aqui eu procuro por venda, certo? Eu gosto de usar confluência também aqui, ó. Vou mostrar para vocês no gráfico de 5 minutos. Eu gosto de usar confluências, como por exemplo, ó, volume profile. Quando eu fui vender, o preço estava acima do volume profile. Não, estava, que agora já é do dia, né? Ele estava aqui, o volume profile nessa região. Então ele confirmou a minha ideia. Eu queria vender, eu tenho um volume para vender.
entendeu? Porque eu tenho uma POC aqui. Show de bola? Ó, a Ásia tá vindo testar aqui a região de POC de hoje e ela tá revertendo o movimento. Pode ser, a maior probabilidade é que ele venha realmente para baixo aqui. Se distancie dessa região de liquidez, aqui eu não vou ter mais ninguém querendo comprar, ou quer dizer, querendo vender, certo? E aí a gente pode tentar uma compra para voltar para POC e tudo mais, entendeu? A gente usa isso aqui dessa forma, certo? Então a gente vai esperar os movimentos acontecerem. Deixa eu fazer aqui as hipóteses para vocês. A Ásia está caindo, então vamos dizer que a Ásia continue caindo. Aí abra Londres, Londres vai lá, continua caindo. Aí eu pego a reversão em Nova York, certo? Vamos dizer que a Ásia caia, Londres suba. Chegou nessas regiões de liquidez, eu vou lá e pego uma venda. Entendeu? Vai depender do gatilho que vai deixar, porque aqui não está tão bom para vender. A não ser que você esteja a expectativa macro como visão, porque o mais legal seria lá em cima, só que está muito distante ainda. Vocês conseguem perceber que o preço está muito distante daquela região ainda? Então vamos caracterizar o quê? O que seria uma boa venda aqui agora? Lembra que as nossas estruturas internas é de compras, então o mais ideal para pegar boas movimentações altas seria compras, certo? Mas o que está acontecendo? Quem está dando as compras aqui é Londres, a maior parte das vezes. Então, Nova York está vendendo. O que pode acontecer? Ele vem fazendo essas estruturas de altas, chegar aqui e dar uma super venda boa para a gente, porque é o do macro, né? Que é a estrutura macro. Que a macro ela é de baixo, mas as micros a gente está comprando, certo? A maior ideia aqui é fazer compras. Mas aí o que vai mandar para a gente é as estruturas que foram criadas durante os pregões, das 8 até de manhã, depois Londres, das 4 até às 10h30, 10h30 Nova York, pum, a gente decide. A gente tem que entrar numa reversão de Londres. Só que, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês entenderem. Eu mapeei 3 ativos ontem. Ó, por exemplo, eu mapeei euro. Só que o que foi aconteceu? O euro USD, né? A Ásia subiu, Londres reverteu para baixo. Então aqui eu estou procurando por uma compra. Só que eu vou comprar dentro de uma região de venda, que é uma região de ordem bloco macro para mim, aqui é uma região de venda. Como é que eu vou comprar nessa região? Eu tenho que confluenciar minha análise de mapeamento com o pregão. Só que aqui o que foi que aconteceu? No final do movimento aqui de Londres, ele fez uma estrutura de alta. Ó, pum. E aí eu pensei, pô, dá pra me vender, tá numa região boa. Você viu que ele entregou o movimento. Só que eu esperei ele vir buscar essas liquidez aqui em cima e testar esses FVG, ordem block. Aqui eu tinha um ordem block. Aqui eu tinha um FVGzinho, tá vendo aqui, ó? Eu tinha liquidez aqui em cima. Só que o que foi que o preço fez? Ele abriu, paulou para baixo, não rompeu a estrutura que eu queria que ele rompesse, ele rompeu outra estrutura, beleza? Voltou para fazer o teste e virou. Só que nessa venda aqui, eu já estava vendido aqui, ó, no GBP USD. Eu falei, então, eu não vou pegar essa venda agora. Até porque eu preferiria que essa venda tivesse acontecido aqui em cima, porque aí meu stop estaria aqui, entendeu? Agora, por exemplo, se eu vendo aqui, onde é que tem que estar meu stop? Aqui é liquidez. Meu stop teria que estar aqui, é um stop muito caro. Como é que eu vou vender com esse stop muito caro? Beleza, que eu poderia defender aqui, mas a minha expectativa é que ele poderia ainda vir aqui tomar essa liquidez e reverter. Então não valeria a pena eu vender a esse preço, sendo que o meu stop teria que estar aqui em cima. O risco retorno não compensaria. Então eu escolhi não entrar no Euro USD e entrei no GBP USD, que me deixou um stop mais barato. A minha venda foi aqui, mas eu tinha um topo muito próximo aqui de defesa, entendeu? Onde eu ia defender o meu preço. Então, eu preferi vender GBP USD. Agora um exemplo diferente, olha aqui, ó. A gente está vendo que Londres, a Ásia veio de baixo, Londres reverteu a Ásia, certo? Só que onde é que estavam minhas regiões de venda aqui? Eu queria vender então, né? Se Londres está de alta, eu quero vender em Nova York. Onde estavam minhas regiões de venda? Estava aqui em cima, ó. Ele não tinha vindo testar, mitigar essas liquidez ainda, o PDH, entendeu? Então, o que acontecia? O preço poderia continuar subindo. Então, quem pegou essa venda aqui no meio do movimento, sem nenhuma estrutura que a gente mapeou, macro e tudo mais, ele tomou fumo, porque na hora que o preço voltou, testou, estopou ele e continuou subindo. Você pode ver que o preço chegou aqui no final do pregão de Nova York, na minha região de venda, e ele deu uma reversão de movimento, certo? Veio testar aqui, ó, Fair Value Gap aqui, ó, essa região de Fair Value Gap, pode ser que ele venha agora o que? Puxar para baixo, olha aí, ó, mostrando volume, a barra expandindo rápido. Aqui pode ser que tenha uma venda, certo?
Mas eu não vou vender por quê? Porque no meu mapeamento aqui eu tô tendo uma região de... Se bem que ele tá fazendo a região de distribuição aqui, pode ser que ele reverta agora esse movimento mesmo, ó, e dá um trade bonito. Só que no micro ainda é de alta, tá vendo essa linha de tendência aqui, ó? Tem essas regiões aqui, certo? Olha como ele tá consolidado dentro dessas regiões. Quando ele engatar um movimento aqui, ele vai dar uma paulada para cima ou uma paulada para baixo. Só que quando a gente estuda Eichhoff, isso aqui tá parecendo o quê? Isso aqui tá parecendo mais uma região de distribuição. Olha aqui, ó. Ele veio, fez o SC, né, que é a exaustão do movimento. Desceu com rally de baixo, veio testar o PS, né, que é a última parada preliminar, quando ele tenta parar. Quando ele faz rally de baixa, ele sobe, faz um teste, pum, e ativa em cima, colocou o comprador. Quando ele coloca esse comprador, em vez de ele dar continuidade a esse movimento, ele vem e joga mais vendedor, certo? E aí o preço, em vez de reverter o movimento, ele vem e joga mais comprador. Aqui a gente tem uma característica de o que? Aqui eu tenho um AU, aí eu venho testar um MSO, um MS, né? E aí ele vem fazer um TDA, um TAD no caso, né? Aí aqui ele caracterizou a reversão do movimento. Vamos ver aqui, ó. Se a gente tem uma POC. Onde é que está a nossa POC? A nossa POC está aqui embaixo, ela saiu daqui. E aí o preço pode fazer o que agora? Vir buscar essa região aqui embaixo. Se ele vir buscar essa região aqui, provavelmente ele vai caracterizar uma região de reversão de movimento. Vamos ver se isso realmente faz sentido no gráfico diário, certo? Olha o gráfico diário. Não faz tanto sentido no gráfico diário. Ele está tendo dificuldade para romper essa região, mas no gráfico diário a gente realmente está na região de baixa, certo? Meu Fair Value Gap macro está aqui. Show? Ele não veio romper esse fundo, não mitigou esse fundo, a estrutura é de alta. Então a gente tem que rever essa análise que eu fiz nos 5 minutos, certo? Por isso que a gente tem que vir fazendo a nossa análise do macro para o micro, certo? Então vocês verem que eu tive 3 oportunidades. Essa aqui foi uma oportunidade que eu não entrei porque não estava numa região de venda. Aí o preço, tanto que ele subiu, eu evitei um stop. Aqui ele estava na minha região de venda, mas o stop estava muito caro, não valia a pena eu tomar esse risco. Eu esperei ele chegar na minha região, não chegou, eu não entrei. GBP para mim estava mais alinhado, eu tomei minha ordem em GBP USD, entendeu? Então é isso, galera. Deixa eu botar aqui. É isso, se você gostou do conteúdo, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas se você gostou do conteúdo, você aplica. É a primeira aula eu mostrar minha metodologia para você como funciona. Nas próximas aulas a gente vai estar apenas mapeando o gráfico de forma mais prática, beleza? Ou eu mostro minhas operações. Show de bola? Depende do que vocês quiserem. Ou se vocês quiserem o 2, a gente grava vídeos mais extensos e eu mostro para vocês tanto a minha operação que eu tomei no dia, quanto também eu posso mostrar minha operação sempre, porque eu posso mostrar de forma rápida, sem explicar o motivo porque eu entrei na venda, certo? Mas aí eu posso fazer um mapeamento com vocês, ou eu posso mostrar, depende de vocês gostarem, entendeu? Senão a gente vai ter vídeos muito extensos, que nem esses de 30 minutos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua opinião, beleza? Deixa a sua sugestão, que eu vou estar melhorando o canal conforme passar os dias, beleza? Desde já eu agradeço a todos, fiquem na paz de Deus e tamo junto. Valeu! Até amanhã, né? 10h30 nós estamos vendendo ou comprando, hein?